Cada um de vocês que já oraram a oração do Pai Nosso, vocês disseram: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Quando você ora, declarando essas palavras ao Senhor, primeiro você está reconhecendo que existe um Pai que está nos céus. Mas além de reconhecer um Pai que está nos céus, um Pai que é santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, você também reconhece que existe uma realidade do céu que precisa tocar a terra. Uma realidade do céu que precisa tocar a sua vida. Uma realidade do céu que precisa encontrar espaço no seu viver. Porque você diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Quando você ora, venha o teu reino, será que você tem ideia do que você está pedindo ao Senhor? Quando você diz: venha o teu reino, será que você tem clareza da dimensão que essa oração tem? A implicação que essa oração traz? A mudança que essa oração gera? Quando você diz: venha o teu reino, você está dizendo: Jesus, vem ser o rei da minha vida. Jesus, vem governar a minha vida. Jesus, vem assumir o controle do meu ser. A palavra de Deus nos fala sobre o reino, e nos fala da plenitude do reino numa perspectiva escatológica, quando todas as coisas estarão submetidas ao reino de Jesus. Mas também a palavra de Deus nos diz que o reino já está aqui. E onde está esse reino? Onde está o reino? Repita isso: o reino está onde o rei está. Onde o rei está, aí está o reino. Então, se Jesus está na sua vida, aí está o reino de Jesus. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor da sua vida, e numa experiência pessoal o recebe como Senhor da sua vida, nesse momento Jesus vem na sua vida, não apenas para morar. Nesse momento Jesus vem na sua vida para ser um rei, para ser o Senhor. E onde ele encontra um coração que se submete a ele, aí então nós temos a manifestação do seu reino. Aí então começa o reino. Então repita isso: o reino de Jesus pode estar em mim, se ele tem governo. Há governo de Jesus na sua vida? Jesus lidera a sua vida? Jesus governa a sua vida? Nessa noite, existe uma realidade do céu que quer invadir esse ambiente aqui da igreja. Nessa noite, existe um som do céu que quer vibrar dentro da sua alma. Existe uma realidade celestial que precisa ser sintonizada ao seu espírito nessa noite. Só que isso só vai acontecer se você de fato entender o quanto Jesus quer ser o rei do seu coração e governar sobre a sua vida. Ele não é o rei o quanto eu digo que ele é. Ele não é o rei o quanto eu gosto que ele seja. Ele é o rei na medida em que eu me submeto à sua autoridade sobre a minha vida. Então, em primeiro lugar, quando Jesus reina em mim, ele tem a totalidade do meu ser.
Repita isso: se Jesus reina em mim, Ele tem uma entrega total da minha vida a Ele. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Amém. Mas ao entregar a vida para Jesus, você de fato aceitou Ele ser o governador da sua vida? Você aceitou de fato Ele governar todas as áreas da sua vida? Exercer influência e liderança em todas as áreas da sua vida? Será que tudo que envolve você hoje está submetido à autoridade de Cristo? Está submetido ao governo de Jesus? Repita isso por gentileza: Jesus quer tudo ou nada. Ou Ele governa em todas as áreas da sua vida, ou Ele não governa em nenhuma. Quer entender isso? Vou usar um texto da Bíblia para ilustrar. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 17 ao 28. Quantos aqui conhecem a história do rei Salomão? Quando ele ora a Deus pedindo algo para exercer o reinado, ele pede algo para Deus. O que ele pede? Muito dinheiro, é isso? Não? Ele pede muita prata e muito ouro, é isso? O que ele pede? Sabedoria. E o texto que nós vamos ler é o momento em que a sabedoria de Deus começa a operar na sua vida, justamente no momento que ele precisa julgar uma causa muito importante. Mas o que eu quero destacar nesse texto não é só a sabedoria de Salomão, mas o exemplo das pessoas envolvidas nesse julgamento, para destacar o porquê Jesus quer tudo de você. O texto diz bem assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, o verso 17. Quem encontrou, diga amém. Uma delas disse: ah, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto a tua serva dormia e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho que estava morto, para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu e o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu é o que está morto. Enquanto aquela diz: não, meu filho está morto, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho
que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quem entendeu isso? Nós temos aqui duas mães. Uma deita sobre o seu próprio filho e o mata. E enquanto a outra dormia, ela vai lá, deixa o filho dela morto na cama da outra e pega o filho vivo. Quando a outra mãe acorda, vê o filho morto, mas ao amanhecer ela olha bem e diz: não é o meu filho. E aí o pau quebra. Quem já viu briga de mulher? E elas são levadas então diante do rei para julgar essa causa. E diante do rei, cada uma delas afirma que a criança viva é o filho delas. E como que o rei vai resolver essa causa? Com a sabedoria de Deus, ele manda trazer uma espada. Já que tem duas mães e só uma criança, me traga uma espada, e eu quero que vocês cortem essa criança ao meio. E aí algo acontece. A mãe verdadeira, movida pela maternidade, dá um grito e diz: não, meu Senhor, não faça nenhum mal à criança. Eu prefiro que ela seja entregue a essa mulher. Não a mate. Mas a outra diz: nem meu e nem seu, corta no meio. Pode cortar. Na hora, o rei discerne quem é a mãe. Quem aqui também discerniria qual é a mãe? Por quê? Porque a mãe verdadeira ou tinha a criança por completo, ou preferia abrir mão. Mas a mãe falsa não faz questão de ter a criança completa. Para a mãe falsa, a metade serve. Aqui há uma ilustração perfeita para o que você precisa entender sobre Jesus ser o rei da sua vida. O diabo, que não tem qualquer direito sobre a sua vida, ele não quer que você seja um satanista. O diabo não está interessado em você se entregar plenamente a ele. Repita isso: o diabo não me quer por inteiro. Sabe por quê? Porque para o diabo basta que você seja alguém que goste de Deus, que goste de Jesus, mas que não se entrega plenamente a Ele. Para o diabo basta que você seja alguém que o coração seja dividido. Para o diabo basta que você seja alguém que frequente igreja, que cante louvores a Jesus, mas que não se rende a Ele. Por quê? A verdade exige a totalidade, a mentira se contenta com a metade. Jesus quer tudo. Ele não divide você com o diabo. A exemplo da mãe verdadeira, ele não abre mão de nenhuma parte da sua vida. Mas a mãe mentirosa, nem meu e nem seu. Por quê? Entenda isso: o diabo sabe que você não precisa ser um satanista para ele ganhar o jogo. Basta que o seu coração esteja dividido. Basta que muitas áreas da sua vida estejam debaixo do governo de Jesus e pelo menos uma você não submeta a Ele. Se Ele fizer isso,
o governo de Jesus já não acontece na sua vida. Repita isso: ou Jesus governa em tudo na minha vida, ou Ele não governa em nada. Quem está entendendo isso? É por isso que Jesus falou de uma forma tão séria com a igreja de Laodiceia. Ele disse assim: porque tu és morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão fala de um coração dividido. A mornidão fala de uma igreja que se reunia para adorar a Deus, de uma igreja que até achava que tudo estava bem, que estavam abastados, mas aos olhos de Jesus estavam mornos. É como o que ele fala com a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Se você fica morno, se você deixa o seu primeiro amor, algo do reino de Jesus não está operando em você. Algo de Jesus não está mais exercendo autoridade em você. Porque o reino de Jesus em mim e em você vai manter a chama do amor acesa. O governo de Jesus em mim e em você não vai nos permitir ficar na mornidão. Quem está entendendo isso? Você pode ler isso em Apocalipse 2:4, essa exortação ao primeiro amor. Mas você também pode ler em Apocalipse 3:16 essa exortação a quem está morno. E acredite, se o primeiro amor foi embora, se a mornidão é uma realidade na sua expressão de fé a Cristo, na sua dedicação à obra de Deus hoje, também é um indicador que o governo dele não está acontecendo sobre você. Porque onde Jesus reina, a entrega total do nosso ser a Ele. E Ele ou governa na totalidade do nosso ser, ou Ele governa em todas as áreas da nossa vida, ou não governa em nenhuma. Repita isso: Jesus quer tudo ou nada. É bíblico isso. Lucas 27:10 diz: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o coração. Todo significa o quê? Todo. Jeremias 29, o verso 13 diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quase todo o seu coração. É assim? Com 99,9% do seu coração, é isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se Jesus assume o governo da minha e da sua vida, Ele traz de nós uma entrega total. Posso ouvir um amém? Então cutuca quem está do lado e pergunta aí: vai entregar tudo ou não? Hã? Segundo, quando Jesus reina em mim, em você, inicialmente o que muda não é a realidade que me cerca, mas o tipo de pessoa que eu me torno. Repita isso: se Jesus reina em mim, inicialmente o que muda não é a realidade à minha volta, mas o tipo de pessoa que me torno. Tem gente que pensa que quando Jesus vem para reinar sobre a sua vida, começa a mudar tudo dentro da sua casa, começa a mudar tudo dentro da sua empresa, começa a mudar tudo naquilo que envolve a sua vida, em todas as esferas que ele está envolvido, mas não. Se Jesus se torna o rei da sua vida,
Inicialmente o que muda não é a realidade à sua volta. Inicialmente o que muda não são as circunstâncias. Inicialmente o que muda não são os tipos dos problemas. Inicialmente o que muda é a pessoa que você se torna. Então, se Jesus reina em você, há uma rendição e entrega total da sua vida a Ele. E quando isso acontece, o reinado dele sobre a sua vida começa a mudar a pessoa que você é. A pessoa que você passa a se tornar é alguém fruto do governo dele sobre a sua vida. Quem consegue entender isso? Então, quando você ora, tem gente que pensa que orar é falar com Deus para mudar a realidade à minha volta. Mas não. Quando você ora, o que muda é a pessoa que ora. Você não ora para mudar a vontade de Deus. Você ora para alinhar o seu coração à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando isto acontece, uma realidade do céu começa a fluir na sua vida, aonde você está. Então, o reino de Jesus sobre mim é a aplicação de Efésios capítulo 4, verso 21 ao 24, que diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, verso 21 ao 24. Repita isso: se Jesus reina em mim, eu vou me despir do velho homem, da velha mulher, e me revestir do novo. Então, quando isso acontece, o governo de Jesus começa a restabelecer o que é prioridade na minha vida. O governo de Jesus reorganiza a nossa agenda. O governo de Jesus firma os nossos valores, os nossos princípios. O governo de Jesus define como nós vamos nos relacionar uns com os outros. O governo de Jesus define como você vai falar com as pessoas, as palavras que vão sair da sua boca. O governo de Jesus direciona como você vai usar os seus dons, os seus talentos. O governo de Jesus estabelece influência em como você vai gerir o dinheiro que você tem. O governo de Jesus vai refletir a própria imagem dele em você, até você ser semelhante a ele. Repita isso: o governo de Jesus vai esculpir em mim a beleza de sua própria imagem. Quem consegue entender isso? Então, se Jesus reina em você, é porque existe uma entrega total da sua vida a Ele. Se Jesus reina em você, o que muda inicialmente não é como estão as coisas à sua volta. O que muda é o tipo de gente que você está se tornando. E você sabe que Ele é rei na sua vida se o tipo de gente que você está se tornando é cada vez mais parecido com Ele. Quem está entendendo isso? Terceiro, se Jesus reina em mim, se Jesus reina em você, o tipo de pessoa que você se torna é uma manifestação visível de Deus. É uma manifestação visível do seu reino. Então repita isso: quando Jesus reina em mim, mais forte, quando Jesus reina em mim, eu me torno uma manifestação visível do seu reino. Se alguém quer conhecer o reino de Jesus, basta olhar para você.
Se alguém quer conhecer o que é o governo de Jesus, basta conhecer um pouco sobre você. E eu quero te apresentar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. Esse texto eu quero que todos vocês abram ele, nem que seja no celular, e coloquem os olhos nesta palavra. Quem encontrou, diga amém. 2 pessoas. Quem encontrou, diga amém. Quem já jantou, diga amém. Quem vai jantar, diga amém. Eita glória. Diz assim, preste muita atenção. Vocês são o quê? O sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão nos céus. Não é para brilhar só aqui dentro do templo. Não é para brilhar aqui no altar. Não é para brilhar aí onde você serve apenas. O Senhor Jesus está dizendo: existe um lugar que o sal é muito importante. Existe um lugar que a luz é extremamente necessária. E que lugar é esse? Onde as trevas estão imperando. E se Jesus reina em você, primeiro há uma entrega total da sua vida a Ele. Se Jesus reina em você, segundo, o que muda não é a realidade à sua volta, mas o tipo de gente que você se torna. Mas terceiro, se Jesus reina em você, o tipo de gente que você se torna é uma manifestação visível do seu reino. Você se torna sal, você se torna luz para fazer a diferença nesse mundo. Então não dá para ser um cristão 007 fora da igreja. Alguém aqui é do tempo do 007? Só o Diógenes. Tem uma turma aí que é da minha faixa etária aí, né? Tamo junto, viu? Tem gente que não tem nem ideia do que é, né? Alguém aqui é do tempo do MacGyver? Vamos ver. Ó, melhorou. Agora a nostalgia foi longe, né? Quem nem sabe o que é, não sabe o que perderam, né? Mas ei, quando você está lá fora, a luz de Jesus brilha em você. Aonde você chega, há uma manifestação do reino? Ou será que quando você chega lá, você é semelhante aos que estão lá? Será que quando você está lá, você é igual os que já estão lá? Será que
onde você transita, onde você ocupa lugares, seja qual for a esfera, é uma manifestação visível do reino? Ou será que lá você encobre a luz do reino, encobre a luz de Cristo e se veste do jeito que todos são lá fora? O que as suas obras falam sobre você? O que os seus comportamentos falam sobre você? O que as suas palavras falam sobre você? O que a sua conduta revela sobre você? Quem está entendendo isso, gente? Então, Jesus não é o rei da sua vida o quanto você diz. Jesus não é o rei da sua vida o quanto você pensa. Jesus não é o rei da sua vida o quanto você deseja. Jesus é o rei da sua vida o quanto você se entrega a Ele, se rende a Ele. Jesus é o rei da sua vida o quanto você se permite ser moldado, trabalhado, esculpido à imagem e semelhança de Cristo. Jesus é o rei da sua vida o quanto você permite que o reino dele se revele através de você, através da sua vida, através dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas escolhas, do seu posicionamento. Onde você chega é uma oportunidade de alguém chegar a Jesus, porque quem conhece você, se Ele reina em você, vai conhecer Jesus. Posso ouvir um amém? Quarto, posso seguir em frente? Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 4. Quero ler o verso 34 e 35. Quem encontrou, diga amém. Veja bem o que Jesus diz. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês me dizem: daqui a 4 meses haverá uma colheita. Mas eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Veja bem, Jesus está dizendo: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Abra o capítulo 17 do mesmo livro, o verso de número 4. João 17, o verso 4. Nos diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Sabe quanto Jesus orou dessa forma, falando isso ao Pai? Pouco antes dele morrer. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Repita isso: Jesus completou a obra. E por que ele completou a obra? Porque a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Quem aqui come todo dia? Se Jesus reina em você, primeiro, há uma entrega total da sua vida a Ele. Se Jesus reina em você, o que muda inicialmente não é a realidade à sua volta, mas o tipo de gente que você se torna.
terceiro, se Jesus reina em você, o tipo de gente que você se torna é uma manifestação visível do seu reino. Mas quarto, se Jesus reina em você, agora você vive para fazer a vontade daquele que te enviou e concluir a sua obra. Não tem opção. A sua comida agora é fazer a vontade daquele que te enviou, daquele que é o Senhor da sua vida, e concluir a sua obra. Quem consegue entender isso? Não tem mais sentido, você não serve para outra coisa, se não for para fazer a vontade daquele que te enviou e concluir a sua obra. Fala para quem está do seu lado: se Jesus é o rei, você não presta para mais nada, a não ser fazer a sua vontade e concluir a sua obra. Você consegue entender isso? Se você ainda encontra sentido na vida fazendo outra coisa que não envolva concluir a obra de Deus, que não envolva manifestar a vontade de Jesus, Ele faz tempo que não é mais o rei da sua vida. Se você encontra sentido em algo que não se reflete em fazer a vontade de Jesus, em algo que não se reflete em concluir a obra que Ele confiou a você, faz tempo que Ele deixou de ser o rei da sua vida. Agora, se Ele é o rei, hoje, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Hoje, Senhor, o que eu posso fazer para manter a obra em andamento e poder concluir aquilo que o Senhor espera de mim? Se Ele é o rei, não tem opção, não tem lugar para procrastinação, não tem lugar para iniciativa sem acabativa, não tem lugar para colocar a mão no arado e olhar para trás. Se Ele é o rei, você vai combater o bom combate, você vai completar a carreira e você vai guardar a sua fé. Se Ele é o rei, a sua comida é fazer a vontade dEle. Se Ele é o rei, a sua comida é concluir a sua obra. Repita isso: Jesus é o meu modelo, cuja vida encerra e não há mais nada a ser feito. Que tragédia um cristão que consegue se enxergar viver uma vida sem o compromisso de completar a obra que Jesus o confiou. Não existe nada mais trágico você chegar no último dia da sua vida e descobrir que você não viveu nada daquilo que o rei da sua vida esperou de você. Nada pode ser mais trágico, nada pode ser mais doloroso, nada pode trazer mais arrependimento do que olhar para trás e ver que não viveu a vida que Ele sonhou para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, o que nós precisamos entender quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que eu já vos tenho ensinado, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa entender que Jesus não chamou você apenas para vir até Ele, mas também para ir por Ele. Mateus capítulo 28, verso 18 a seguir. Repita isso: ir por Ele. Muita gente gosta do vinde a mim, e faz parte. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já veio para Jesus? Se já veio, então agora é hora de ir por Jesus. E isso acontece quando Ele se torna o rei da sua vida. Posso ouvir um amém?
E para concluir, quando Jesus reina na sua vida, quando Jesus reina na minha vida, o céu se manifesta na terra. Você pode repetir isso? O céu se manifesta na terra. Quando você ora, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha sobre mim o teu reino, venha sobre mim o teu governo, venha sobre mim a tua liderança. Quando isso acontece, a vontade dele é feita na terra, como ela já acontece no céu. Repita isso: a vontade de Deus é feita na terra, como é no céu, porque eu obedeço. A sua obediência é a ponte entre céu e terra. Todas as vezes que você obedece uma direção do céu, o céu se manifesta na terra. Quem quer mais do céu dentro da sua casa, na sua família? Quem quer mais do céu no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa? Quem quer mais do céu na sua própria célula? Quem aqui pertence a uma célula? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer o céu manifestando poderosamente lá na sua célula? O segredo é a sua obediência. Todas as vezes que em obediência eu me submeto a uma direção do céu, o céu se manifesta na terra. Querem ver um exemplo sobre isso? Abre a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 8, verso 26. Atos capítulo 8, verso 26. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Verso 27, o que acontece? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
Você consegue entender o que aconteceu? O Senhor fala para Filipe: vai para o deserto. Ele poderia ter questionado, sim ou não? Ele poderia ter dito: Senhor, aqui na cidade tem tanta gente, estou fazendo tanta coisa aqui na cidade, o Senhor me manda ir para uma terra deserta, para uma estrada deserta. Mas quando a direção do céu vem, o que ele faz? Imediatamente ele obedece. E quando ele obedece, o céu se manifesta na terra. Aquela pessoa foi salva. Aquela pessoa foi batizada às águas. Aquela pessoa teve uma experiência real com Cristo. Mas porque Filipe obedeceu uma direção do céu. Qual é a direção do céu que você precisa obedecer hoje para que o céu opere na sua casa? Qual é a direção do céu que você precisa obedecer hoje para que o céu se manifeste no seu casamento? Qual é a direção do céu que você precisa obedecer hoje para que o céu opere na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus netos, na vida dos seus avós? Qual é a direção do céu que você precisa obedecer hoje para que no seu trabalho você viva a prosperidade do Senhor? Quem está entendendo isso? Então veja bem, hoje, se o céu se manifestar na sua vida, se o céu se manifestar na sua casa, se o céu se manifestar na sua célula, você tem ideia de qual é o sobrenatural que vai acontecer nesse lugar? Quem quer aqui ver um sobrenatural de Deus acontecendo? Existe um sobrenatural de Deus para acontecer de forma natural na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa entender o que significa orar: venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino não é o quanto você tem mais de Jesus. O reino é o quanto Jesus tem mais de você. Mas aí tem gente que fica assim, ó: ai, eu não sou capaz. Ai, quem sou eu para isso? Tô tão cansado. Já viu gente assim? Hã? Tô tão cansado. Ei, se você é desse tipo de gente que diz assim: tô tão cansado, não vou me envolver com isso, ok, troca a senha e deixa ele te chamar para a glória, que você vai ter descanso eterno. Podemos fazer essa oração do descanso? Quem quer descansar aí, de verdade? Vamos fazer uma oração para substituir a tua senha e essa semana você ser chamado para a glória, para o descanso eterno. Vamos fazer a oração do descanso? Quem quer? Ninguém. Então, se você não quer fazer a oração do descanso para já ir para a glória, que você ore: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, e me usa como instrumento para que isso aconteça aonde quer que eu esteja todos os dias da minha vida.